Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à série Apocalipse. Falaremos a respeito da carta à igreja em Esmirna. A minha oração é para que o Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria, que possamos ser confrontados e abençoados pela palavra da verdade. Em Apocalipse 2, 8, 9 está escrito: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação, pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Queridos, aqui vemos uma igreja sofredora, perseguida, caluniada, pobre, aprisionada, enfrentando a própria morte, porém uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo. Digno de nota é que as igrejas de Esmirna e Filadélfia não recebem nenhuma repreensão do Senhor. Ao contrário, o Senhor as encoraja em vista da perseguição enfrentada. Creio, queridos, que eu e você fomos chamados para sermos como estas igrejas. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova e perseguição. Jesus conforta a igreja dizendo que conhecia a sua tribulação. Deixa eu te dizer algo. O Senhor conhece as suas lutas. Ele tem total conhecimento das suas tribulações. Ele mesmo passou por todo tipo de sofrimento aqui e venceu, para que eu e você fôssemos vencedores através dele. Veja o que o Senhor nos diz em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amados, a igreja em Esmirna estava alicerçada a Cristo e por isso ela suportava as aflições. Há 4 coisas nessa carta que é necessário a gente destacar. Em primeiro lugar, a tribulação. A ideia de tribulação no texto é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja de Esmirna estava sendo espremida por um rolo compressor. Os acontecimentos contrários à sua fé a forçava a abandoná-la. Queridos, os crentes estavam morrendo por causa de sua fé. Eles eram queimados, machucados, chicoteados. Eles estavam sofrendo muito. Minha pergunta é: como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Lembre-se que Jesus não disse que as aflições deixariam de vir sobre a sua noiva, pois ele mesmo sofreu e viveu a ausência do seu Pai. Em segundo lugar, a pobreza. Queridos, a pobreza não é uma maldição. O próprio Jesus nos disse: bem-aventurados pobres. A pobreza citada nesse texto descreve um homem que sequer tem o essencial. Essa pobreza fazia parte da sua tribulação. Em terceiro lugar, difamação. Os crentes de Esmirna eram acusados de coisas graves. Os judeus estavam espalhando falsos rumores a respeito dos cristãos. Eles blasfemavam contra eles e eles mesmo assim se mantinham perseverantes na fé. Queridos, o diabo é o acusador, ele é o pai da mentira. Aqueles que usam a arma das acusações leviana, como os judeus fizeram, são a sinagoga de Satanás. Quarto lugar, prisão. Os crentes de Esmirna estavam sendo presos. A prisão romana era a antessala do túmulo. Os que eram presos morriam de fome ou de doença. Os crentes, amados, estavam prestes a serem levados à banca de testes. Deus estava testando a fidelidade dos cristãos. Mas lembre-se que Deus é fiel e não permitiu que eles fossem testados além das suas forças. O Senhor supervisiona de forma individual o teste.
Eu não sei o que você deve estar passando, meu irmão, mas eu tenho certeza que Deus está ao seu lado, Ele jamais deixará você só. Sabe? Embora a igreja fosse pobre, Jesus enxergou a sua riqueza. Ele prometeu que daria a coroa da vida aos que resistissem e chegassem até o final. Nesse ponto eu peço tua atenção para o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Em 1 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Precisamos entender que viver nesse mundo é viver para guerrear. Estamos em combate até que Jesus Cristo reine. E é necessário perseverar na fé. Na corrida da vida, eu e você seremos vencedores em nome de Jesus e de modo nenhum sofreremos o dano da segunda morte. Tome posse do que Jesus disse à igreja de Esmirna. Não tenha medo das coisas que vão sofrer aqui. Não tenha medo das tribulações desse mundo. Em nome de Jesus. Eu quero terminar essa exposição da carta da igreja de Esmirna citando mais um texto de Paulo. Está lá em Romanos 5, 3b a 5. Está escrito: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência. E a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus nos abençoe para que possamos prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oro para que esse texto edifique a sua vida e que você seja sal e luz onde Deus te colocou. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Até a próxima.